Então, nesse vídeo a gente vai tratar do movimento circular. E o movimento circular, como o próprio nome já diz, ele é um movimento que faz uma curva. Tem dois aspectos que a gente tem que levar em consideração o movimento circular, que são aspectos que aparecem em vários outros lugares na física. Vamos tratar deles aqui. Bom, que a trajetória circular a gente já sabe. O que significa? Significa dizer que ela vai estar sempre a uma mesma posição em relação a um ponto. Ou seja, vai ter uma distância fixa entre o local que está sendo orbitado, vamos dizer assim, né? Tem um ponto e tem uma distância que é igual sempre, como no círculo, né? Você tem essa distância igual de todos os pontos em relação ao centro. A primeira ideia que a gente vai trabalhar aqui é a quantidade de voltas que você vai dar, e o nome disso que a gente chama é de frequência, ou seja, quantas voltas você faz em um determinado tempo é o que a gente chama de frequência. No Sistema Internacional de Unidades, a gente usa o tempo de 1 segundo. Então, a gente vai definir frequência como o número de voltas executadas por segundo. Então, o primeiro conceito do movimento circular que é importante para a gente é a quantidade de voltas que você faz em 1 segundo. Esse é um aspecto. Isso é frequência. Perfeito? O segundo ponto é o tempo que você leva para fazer uma volta. O tempo que você leva para fazer uma volta a gente chama de período. E, se for no sistema internacional, a gente pensa isso em segundos. Então, a equação para você determinar o período ou a frequência é esse aqui. Frequência é igual a 1 dividido pelo período, ou o período é igual a 1 dividido pela frequência. O que significa dizer necessariamente que são grandezas inversamente proporcionais. É fácil entender. Se você dá muitas voltas em 1 segundo, significa que você leva pouco tempo para fazer uma volta. Então, se a tua frequência for alta, o teu período é baixo. Agora, se leva muito tempo para você fazer a primeira volta, dentro de 1 segundo você vai fazer um número bem baixo de voltas. Não vai ser nem um número inteiro, vai ser uma fração de número. Né? Porque se você leva muito tempo, se você leva 10 segundos para fazer uma volta, a tua frequência vai ser de 0,1 Hz. Por quê? Para calcular, né, a frequência é pegar o 1 e dividir pelo tempo para fazer uma volta completa. Se for 10 segundos, vai ser 10. Então, vai ficar 1 dividido por 10 e isso vai dar 0,1 Hz. Ou seja, 0,1 repetição do círculo por segundo. Então, no sistema internacional, a gente vai usar a unidade Hertz para a frequência, que é o número de repetições por segundo. Se você tiver, por exemplo, a seguinte situação, 10 oscilações em 5 segundos, quantas oscilações ele faz em 1 segundo? Lembre-se, para calcular frequência, para medir frequência no sistema internacional, a gente precisa fazer essa contagem em 1 segundo. Ah, mas eu posso ter 10 oscilações em 5 segundos e falar que é Hertz? Não, você não pode falar que é Hertz. Você pode dizer que é a frequência de 10 oscilações a cada 5 segundos. Se você quiser usar a unidade Hertz, tem que ser baseado em 1 segundo. Então você faz essa regra de 3 e aí você vê que 10 dividido por 5 vai dar 2 oscilações por segundo, ou seja, uma frequência de 2 Hz. Essa que é a ideia, ter uma quantidade de oscilações por segundo para a frequência. Período é o tempo que você leva para fazer uma volta completa. Um outro exemplo é a gente pegar a rotação da Terra, por exemplo. Tá? Se período é o tempo gasto para fazer uma volta, com a Terra girando, a gente leva 24 horas, ou seja, o tempo que leva para fazer uma volta completa é 24 horas, certo? Só que no sistema internacional o período é medido em segundos, logo a gente tem que transformar essas 24 horas em segundos. Como a gente faz isso? Bom, 1 hora tem 60 minutos, 24 horas tem x minutos, ou seja, é pegar e multiplicar por 60 para você ter 1440 minutos inicialmente, só que a gente quer o tempo em segundos. Então, como a gente sabe que cada minuto tem 60 segundos, 1440 minutos são x segundos, ou seja, multiplicar de novo por 60, e aí uma volta completa do planeta
leva 86.400 segundos. Claro, isso arredondando, porque a gente sabe que o planeta não dá um giro perfeito em 24 horas, são 23 horas, 56 minutos e alguns segundos, né? Dá uma googlada aí que você vai achar facinho o período de rotação da Terra, né? A gente arredonda para 24 para ficar bonitinho. Bom, então o período de oscilação, né, o período de rotação, o período para girar uma vez da Terra é 86.400 segundos. Qual é a frequência de voltas? Bom, por se tratar de um número muito grande, né, um período muito grande, a frequência vai ser muito baixa. Como eu sei isso? Bom, se eu jogar isso na expressão F igual a 1 sobre T, é 1 dividido por 86.400, isso vai dar 0,00001 Hz. Ou seja, como se trata de um período muito grande, a frequência tem que ser muito pequena. Por quê? São grandezas inversamente proporcionais. Bom, no nosso próximo vídeo nós vamos tratar de movimento circular. Até a próxima.